Nossa aula de hoje, iremos falar sobre esofagografia, exame contrastado. O estudo radiológico do trato gastrointestinal, muito interessante. Iremos utilizar, nesse caso, sempre o nosso bário, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre as características dele. Lembrando que iremos estudar o aparelho gastrointestinal na sequência em que ele é instalado no organismo. Iremos conversar pela cavidade oral, faringe, estômago, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e terminar no ânus. Existem alguns exames também que iremos fazer nessa parte final do intestino grosso. Iremos estudar um pouquinho mais à frente. Lembrando que todos os exames contrastados exigem o acompanhamento do médico radiologista e uso do seriógrafo com intensificador de imagem. Seriógrafo nada mais é do que um equipamento de raio-x. Esse é o seriógrafo. Diferente do nosso raio-x convencional, ele emite radiação de forma contínua. Então, nós conseguimos ver em tempo real, pelo monitor, dentro do paciente, a movimentação dos órgãos, o contraste subindo, descendo, passando pelas estruturas de acordo com a necessidade e a aplicação. O seriógrafo, diferente do equipamento de raio-x, ele é acoplado a uma tela intensificadora. Essa é a parte geradora de raio-x, um pouquinho diferente da nossa ampola de raio-x, né? Podemos ver, inclusive, pelo formato. E atrás da paciente fica o intensificador de imagem. O seriógrafo ele tem uma mesa específica para ele, que é essa mesa. Essa mesa ela consegue ficar inclinada, totalmente em pé. Como podemos ver aqui, isso aqui é a mesa do seriógrafo. O paciente fica nela, tem um suporte adequado para o pé. Como aqui está um pouquinho escondido, mas ele tem um suporte específico para o pé. Então ela inclina com o paciente deitado, ela mesma inclina e fica nesse ângulo fazendo 90 graus em relação ao chão. É muito utilizado nos exames do trato gastrointestinal, pois, como sabemos, alguns órgãos, a passagem do contraste é muito rápida. Um grande exemplo, o esôfago, que é o que vamos estudar hoje, a esofagografia. Esofagografia é o estudo do esôfago. O objetivo é avaliar o esôfago faringe durante a deglutição, através de imagens de raio-x. As indicações são disfagia, refluxo, hérnia de hiato, esofagite, esôfago de Barré, carcinoma de estômago. As contraindicações são as de sempre para exames de radiologia em geral, principalmente paciente gestante, e pacientes que possam ser alérgicos ao sulfato de bário, ao bário. Coisa bem rara de acontecer o bário, é muito bem tolerado pelo organismo, mas devemos sempre orientar o paciente a ficar espertos em relação ao meio de contraste bário. O sulfato de bário, conhecido também como bário, é um sal insolúvel que, quando misturado à água, é utilizado como meio de contraste radiológico radioopaco, é inerente, ou seja, não é absorvido pelo organismo, o paciente não vai absorver essa substância, ele vai ser eliminado in natura. Ele vai ser eliminado pelas fezes, no caso do bário. A diluição do sulfato de bário, para ser utilizado por meio de contraste radiológico, o bário deve ser misturado à água, formando uma solução coloidal. É uma solução, ou seja, ele não se dissolve, ele apenas se mistura na água. Caso a gente misture lá no copinho do paciente, deixe esse copo parado, logo ele vai ficar em suspensão na água, ou seja, a água vai ficar totalmente separada do bário. O sulfato de bário é indicado como meio de contraste radiológico no estudo do tubo digestivo. Vamos sempre recordar isso aqui, não vamos confundir o bário com o iodo que estudamos na aula passada. O sulfato de bário ele é utilizado para o trato gastrointestinal. A reação alérgica ao sulfato de bário é muito rara. O contraste baritado não deve ser usado quando houver possibilidade de atingir a cavidade peritoneal ou mediastinal, ou seja, um pós-operatório,
alguma cirurgia do tubo digestivo, suspeita de alguma perfuração intestinal ou esofagiana, ou em algum caso em paciente que deva ser operado logo após a realização do exame radiológico. Nesses casos, pode-se substituir o bário pelo contraste iodado hidrossolúvel. O que esse parágrafo quer dizer para a gente? Que pacientes que tenham suspeita de ruptura do caminho de onde o bário vai passar, por exemplo, nosso estudo do esôfago. Se o paciente tem suspeita de alguma perfuração esofagiana, alguma perfuração no esôfago, não irá utilizar o bário. O bário precisa ser revisto nessa questão desse estudo, pois pode acontecer do bário extravasar e cair dentro da cavidade peritoneal do paciente. Nos estudos radiológicos que envolvam o estômago ou o intestino grosso, no decorrer de algum tempo de exame, a suspensão baritada em contato com as secreções gástricas ou dos colos pode perder sua característica radiológica, que é a adesão à mucosa. O bário é um tipo de contraste que ele se adere à mucosa, ele se adere à parede do órgão. A gente vai entender isso melhor mais à frente. Dependendo do tempo do exame, se a gente demorar, ele pode ficar aglomerado em alguma região, em flocos, ou simplesmente não aderir à mucosa. Lembrando que o sulfato de bário tende a se tornar endurecido nas fezes, tornando difícil a evacuação. Para evitar tal coisa, o paciente, para evitar tal problema, ou mesmo alguma situação inconveniente com o paciente, ele deve ser sempre orientado, após o exame, a aumentar a ingestão de líquido. E se houver necessidade, caso o paciente sinta dificuldade em evacuar, fazer o uso de laxante ou mesmo óleo mineral. Esse é o contraste, esse é o bário. Essa aqui é uma marca bem conhecida no mercado, que a gente mais encontra, bário gel. Ele vem nesse copinho. Esse copinho tem um lacre de alumínio aqui em cima. A gente abre esse lacre e dilui ele de acordo com a necessidade ou de acordo com a orientação que o médico passar para a gente. Sulfato de bário ele deve ser utilizado no copo, com canudo, para que o paciente possa deglutir sem se levantar do posicionamento. Às vezes utiliza esse contraste radiotransparente, como o citrato de cálcio e o magnésio, para gerar gases no esôfago ou mesmo no estômago, na intenção de fazer aquele nosso duplo contraste, que a gente estudou lá na nossa primeira aula. Lembrando que o contraste deixa a região do esôfago visível para a detecção de lesões de patologia. Como fazemos um raio-x convencional sem o meio de contraste, não conseguimos visualizar o esôfago. Já com o paciente ingerindo o contraste, o bário, nós temos uma boa visualização dessa estrutura. No exame esofagografia, existem algumas manobras que o médico pode pedir para serem realizadas durante o exame. Existe a manobra de Miller, que é pedir o paciente para expirar e inspirar contra a glote fechada, manobra de Valsalva, que é o paciente inspirar e segurar a respiração fazendo força com o abdômen. Tem o teste de água, que é tomar um gole de água e observar se o bário não volta do estômago. Temos também a técnica do compressor, que é comprimir o estômago para ver se há refluxo. Iremos lá fazer uma pequena compressão na região do estômago do paciente para ver se vai haver refluxo. Temos também a manobra chamada de toque dos dedos dos pés. O paciente em pé vai colocar a mão nos pés com a gravidade, caso ocorra regurgitação do líquido do estômago para o esôfago. Temos aqui também uma indicação de uma patologia. Essas são as manobras que podem ou não ser realizadas durante o exame, isso fica a critério do radiologista. Primeiro passo, filme 25/30, caso vá ser feito com filme, dificilmente esse exame vai ser feito com filme radiológico, geralmente ele é feito no intensificador de imagem, no seriógrafo. Raio central perpendicular direcionado para a região de T4, T6, que é a região do esôfago.
Uma observação bem importante para a gente não deve esquecer, tá? Que em decúbito ventral, o esôfago se enche mais lentamente do que em ortostase, devido à ação da gravidade. E sempre lembrar de, após realizar a incidência de um lado direito, realizar também do lado esquerdo, nas nossas oblíquas. Sempre devemos fazer oblíqua direita e esquerda. Esse é o indicado. Lembrando que estaremos sempre com o médico radiologista e devemos confirmar com ele se ele quer que seja feito dessa forma. Realizar a incidência oblíqua anterior, direita e esquerda, que é a nossa imagem piloto para verificar posicionamento, técnica radiográfica, como está o processamento de imagem. Posição decúbito ventral, corpo angulado 35 a 40 graus em posição de nadador, que nada mais é do que uma oblíqua em decúbito ventral, com a mão esquerda apoiada na mesa, segurando o copo com contraste, que está corpo, mas é copo, e a perna do mesmo lado flexionada. Corpo em ortostase, iremos fazer a mesma coisa, uma oblíqua, porém o paciente em ortostase. O paciente sempre segurando o copinho de contraste na mão e a gente vai dar o comando para ele ingerir o contraste na hora certa. Segundo passo, fizemos as oblíquas, direita e esquerda, fizemos a imagem piloto, depois fizemos as oblíquas com o paciente deglutivo contraste. Segundo passo, realiza-se a incidência AP, raio central perpendicular direcionado para o externo, em decúbito dorsal ou em orto, lembrando daquela nossa regrinha da gravidade. O paciente decúbito dorsal, o contraste vai passar mais lentamente pelos órgãos do paciente. Terceiro passo, a gente vai fazer a incidência em perfil. Coloquei o filmezinho aqui, mas já falamos que grande parte do exame é feito com seriógrafo. O seriógrafo não utiliza filme. A imagem é gerada numa tela, como se fosse uma televisão. Posição, decúbito lateral ou perfil em ortostase. Perna flexionada para dar apoio ao paciente. Mãos próximo à cabeça, com uma delas segurando um copinho de contraste. Mas coloquei aqui a observação para vocês lembrarem mais uma vez que não é utilizado muito com paciente em orto devido à passagem muito rápida do contraste pelo esôfago do paciente. Temos aqui a imagem gerada em oblíqua, temos o esôfago do paciente com contraste e já o fundo gástrico do paciente todo preenchido com contraste. Esse aqui já é o estômago do paciente. Esse é a nossa intenção de estudo. Esse é o esôfago. Temos o esôfago distal, o esôfago médio e proximal. Temos aqui a outra oblíqua. Conseguimos visualizar a parede do estômago um pouquinho mais ampla, mais espessada. Temos aqui o fundo gástrico. Temos aqui o nosso duplo contraste do bário com ar. Temos aqui uma imagem que é possível fazer também no intensificador, que é a inversão da cor, que era hipotransparente, fica pretinho, o que era o que era a estrutura que era branquinha, onde está preenchida com contraste. Quando a gente faz a inversão, a gente chama de imagem negativa, ela vai ficar pretinha. Isso auxilia no médico em certo diagnóstico. Como podemos ver nessa região, o tubo digestivo, o esôfago, ele está um pouquinho sumidinho, um pouquinho apagadinho. Quando a gente faz a inversão, a gente joga para o que a gente chama de negativo, ele fica preto. Então, a gente consegue visualizar um pouco melhor a estrutura. Temos aqui o estômago do paciente com o nosso duplo contraste. Olha como que é legal. A parede do estômago aderida com o contraste e dentro do estômago gases. Então, conseguimos ter essa diferença. Temos aqui a imagem perfil do esôfago. Todo o esôfago com bário aderido à mucosa do esôfago. Conseguimos uma imagem bem legal em perfil. E esse é o nosso estudo da esofagografia. Exame simples, rápido, feito no seriógrafo. Um equipamento bem interessante. Vou deixar um link para vocês de um vídeo do exame sendo feito. É um link bem legal, um vídeo bem legal, sugiro que vocês assistam.
Desde já, obrigado. Até a nossa próxima aula.